Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos. Aqui estamos para mais um vídeo e nós vamos falar da alma após a morte, a separação da alma e do corpo, a perturbação espírita e deixai que os mortos enterrem seus mortos. Na questão número 134 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec define a alma como sendo um espírito encarnado. Assim, é natural que no instante da morte, ou seja, quando ocorre a desencarnação, a alma volte a ser espírito, retornando ao estado espiritual, seu lugar de origem, conservando assim a sua individualidade, o seu perispírito, e guardando a aparência que tinha na sua última encarnação. No que diz respeito à individualidade, é importante que a gente deixe aqui bem claro um conceito do seu significado. Comumente, faz-se uma ideia muito restrita do que seja individualidade, baseando-nos esse conceito nas aparências físicas e nos pendores morais de cada indivíduo. Porém, sendo consideradas as incessantes modificações que sofre o organismo do berço ao túmulo, bem como as mutações morais, conquanto estas não sejam perceptíveis, vê-se que aquele conceito tem um significado bem mais amplo. Isso é, se tomar por base uma única encarnação e se for considerada a pluralidade das existências, como vai ser? A individualidade, sob esse prisma, conforme o conceito vulgar, deixaria de existir. A individualidade, portanto, seria a consciência global, sem ponderar o tempo, ou seja, a consciência atemporal do eu sou. Contudo, há que observarmos o atual estágio do despertamento espiritual do homem, no qual a aparência física se constitui no fator preponderante para o reconhecimento das individualidades, fazendo com que o perispírito, via de regra, conserve a forma da última encarnação, facilitando assim o seu reconhecimento aos membros de um determinado grupo, seja família, seja amigos, seja confrades. Todavia, além daquelas que conservam a mesma aparência da última encarnação e que constituem assim a maioria, há os que já alcançaram estágios evolutivos tais que lhes proporcionam assumir os aspectos que lhes quiser e que tiver vontade, escolhendo uma aparência nova, conservando a mesma ou se concentrando em algumas das muitas que tiveram. É assim, pois, que a alma retorna ao mundo espiritual, levando apenas os valores morais que pôde amealhar durante a sua existência corporal, sem as riquezas materiais que foram objeto das suas lutas e dos seus anseios, podendo intuir no fundo da sua consciência a ideia correta das palavras de Jesus que diz: meu reino não é deste mundo. Concluamos assim que ainda persistem na absurda ideia do todo universal a auscultar seu próprio íntimo e encontrarão assim a consciência do eu sou, que os possibilita distinguir-se de todas as outras criaturas. De fato, seria uma insensatez duvidar dos próprios sentidos e afirmar que as coisas são exatamente ao contrário do que eles se mostraram. Isso tudo sem falar dos testemunhos dos espíritos, que em inúmeras comunicações provaram que a individualidade se perpetua
que a vida dos espíritos é eterna, que a do corpo é transitória e que quando este morre, a alma retorna à vida eterna. Separação da alma e do corpo. Considerando-se a existência dos diferentes estágios evolutivos alcançados pelos espíritos, bem como a variedade das circunstâncias em que a morte ocorre, por certo pode-se concluir pela possibilidade do desenlace entre a alma e o corpo físico, também chamado de morte, não ser o mesmo para todos os casos, observando-se a tranquilidade de alguns moribundos e as terríveis convulsões de outros. Pode-se considerar também que as sensações experimentadas nem sempre são as mesmas. Diante de tantas incertezas, nem a ciência, nem a religião esclarecem ao homem que desconhece as leis que regem as relações entre espírito e matéria. E vem assim o Espiritismo dizer-nos como se opera a transição, quer pelas noções mais positivas da natureza da alma, quer pela descrição dos que deixaram este mundo. A ignorância, qualquer que seja ela, é geradora do medo. O medo já consiste num tipo de sofrimento, que é uma enorme barreira que se antepõe ao espírito, no momento do desencarne. Então é preciso, para isso, combater o medo pela raiz, a ignorância, ou como ensinou Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é ainda o Espiritismo que vem ensinar que, dependendo da elevação alcançada pelo espírito, o instante da morte pode ou não ser doloroso, e que os sofrimentos, algumas vezes experimentados, são um bálsamo para o espírito que vê chegar o momento supremo da sua libertação. Assim, é que a separação no momento da morte será tanto mais penosa para o espírito quanto maior tiver sido o seu apego à matéria. E, ao contrário, será tanto mais suave quanto maior tiver sido o seu desprendimento das coisas materiais. Nos casos de morte violenta e de acidente, o espírito colhido de improviso fica aturdido, sentindo, pensando e acreditando-se vivo, prolongando essa ilusão até que compreenda o seu verdadeiro estado. Para aqueles mais evoluídos, a situação transitória pouco dura. Para outros, menos evoluídos, a situação se prolonga por mais tempo. Aliás, essa situação é muito frequente nas mortes comuns. E apesar de não ser muito penosa para os espíritos mais evoluídos, é muito difícil para os atrasados. Dizemos que temos o conhecimento de todos nós, mesmo que tenhamos um conhecimento espiritual, quando desencarnamos, passamos por um tempo de confusão, ainda para entendermos que deixamos o corpo de carne, porque vamos estar nos sentindo vivos, vamos estar nos vendo como somos, como éramos encarnados, vamos estar sentindo fome, tristeza, dor. Então, tudo isso nos leva a uma confusão mental. Mas, dependendo do nosso conhecimento, essa confusão mental é menor. E logo chegamos à conclusão que não estamos mais no nosso corpo de carne. Pode ocorrer ainda a separação definitiva da alma e do corpo, antes mesmo da cessação completa da vida orgânica. É o que ocorre às vezes nos estados de agonia, quando a alma, já tendo deixado o corpo, não há senão uma vida orgânica. Para definir melhor essa questão, o homem se socorre do nosso codificador, que assim se expressa sobre o assunto no Céu e no Inferno, o livro.
Parte 2, capítulo 1, os números 4 e 5. A extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma, em consequência do rompimento do laço fluídico que a unia ao corpo. Mas essa separação nunca é brusca. O fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não mais resta um átomo do espírito ligado à molécula do corpo. A sensação dolorosa da alma, por ocasião da morte, está na razão direta da soma dos pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito, e, por conseguinte, também da maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Não é preciso, portanto, dizer que, conforme as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. Estas circunstâncias é que nos cumpre examinar. Estabelecemos em primeiro lugar e como princípio os 4 seguintes casos que podemos reputar situações extremas dentro de cujos limites há uma infinidade de variantes. Primeiro, se no momento 1 em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria absolutamente. 2. Se nesse momento a coesão dos 2 elementos estiver no auge da sua força, produz uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. 3. Se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem nenhum abalo. 4. Se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo até que o laço inteiramente se desfaça. Daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito. Que tudo que puder atenuar essa força e acelerar a rapidez do desprendimento torna a passagem menos penosa, menos dolorosa. E, finalmente, que se o desprendimento se operar sem dificuldades, a alma deixará de experimentar qualquer sentimento desagradável. Nós temos a perturbação espírita. A perturbação espírita, ela é um fenômeno que ocorre no momento da transição da vida corporal para a espiritual. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando ao menos em parte as sensações. Essa perturbação pode ser considerada o estado normal no instante da morte e perdurar por um tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos, dependendo da evolução de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase que imediatamente, pois se libertou da matéria, antes mesmo que cessasse a vida do corpo, enquanto o homem carnal, cuja consciência ainda não está pura, sofre por muito mais tempo a influência da matéria. Quanto menos conhecimento o espírito tiver da vida espiritual, tanto mais ele se apega à matéria, mesmo sentindo que esta lhe foge. Quer retê-la em vez de abandonar. Resiste com todas as forças, podendo prolongar essa luta por dias, semanas e até meses. É certo que nesse momento o espírito não goza de toda a lucidez, dado o estado de perturbação em que ele se antecipa à morte. Mas nem por isso ele sofre menos, e o vácuo em que se acha e a incerteza de que lhe sucederá agravam-lhe assim as angústias. Por fim, sobrevém a morte, mas ainda não está tudo terminado.
A perturbação continua. Ele sente que vive, mas não define se é material ou espiritualmente. Continua lutando, até que as últimas ligações do perispírito se tenham rompido. Para o espírito desmaterializado, a situação é bem diversa. É ao contrário. Mesmo sofrendo as enfermidades mais cruéis, dada a fragilidade dos laços fluídicos, estes se romperão suavemente. Além disso, o conhecimento da vida espiritual, a fé no futuro, a esperança de encontrar seus entes queridos, faz com que ele encare a morte com mais tranquilidade, com resignação e que lhe ameniza, assim, o sofrimento. E por tudo isso é que o conhecimento do Espiritismo, aliado à prática da caridade, muito poderá contribuir para um despertar mais tranquilo no plano espiritual, tornando mais suave a perturbação do espírito ocasionada pelo desencarne. Vamos falar um pouquinho das palavras de Jesus no Evangelho, quando ele diz: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Disse o outro, segue-me. Ao que ele respondeu: Senhor, permite que eu vá primeiro sepultar meu pai? E Jesus lhe disse: deixai que os mortos enterrem seus mortos, e tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Essa passagem está em Lucas, no capítulo 5, nos versículos 59 e 60. Além dos 12 apóstolos, Jesus teve também outros 70 discípulos diretos, aos quais, ao ouvirem dele um discurso que consideraram demasiadamente pesado, o abandonaram. Entretanto, outras convocações foram feitas por ele, pelo nosso mestre, porém cada um dos convocados dava uma desculpa para não segui-lo, principalmente depois dele ter dito que as aves do céu têm seus ninhos, as raposas os seus covis, mas ele não tinha onde reclinar a cabeça. O evangelista Lucas descreveu que o mestre disse a um homem que o acompanhasse, e esse, em resposta, disse: permite que eu vá primeiramente sepultar o meu pai? Ao que Jesus retrucou: deixai-os que os mortos enterrem seus mortos. E tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Tudo indica que o convidado não gostou muito daquela recomendação e foi primeiramente sepultar o corpo do seu pai, perdendo assim a oportunidade de participar de uma das mais fulgurantes missões já desempenhadas na Terra. Essa passagem evangélica convida o homem, convida a nós, uma reflexão muito mais profunda. Pois este não pode acreditar que as palavras do mestre representassem uma censura a um homem que, por dever de piedade filial, considerava um imperativo sepultar o corpo de seu pai. Jesus, certamente, pretendeu dar mais um dos seus edificantes ensinamentos, demonstrando que a vida espiritual é a verdadeira vida, ao passo que a vida temporária, que é usufruída no mundo, é equivalente à morte, pois nela o espírito encarnado perde transitoriamente a liberdade e a atividade que a desfruta quando livre do corpo. O mestre quis também demonstrar que é muito mais importante desenvolver uma tarefa de caráter coletivo, qual seja a de propagar as coisas que enobrecem, que enaltecem o espírito, os bens espirituais, do que propagar as coisas que venham falar só na parte material. Obviamente, os mortos de que Jesus falava são os que vivem exclusivamente para o corpo e não para o espírito. São aqueles para quem o corpo tudo representa e o espírito nada significa. Aqueles que têm ouvidos para ouvir e cérebro para compreender, mas preferem não ouvir nem compreender, e que têm olhos para ver e não veem.
e que são, portanto, incapazes de ver. Jesus, o maior missionário que já veio aqui na nossa terra, no nosso planeta, sempre colocou as coisas de Deus acima de qualquer cogitação. E não poderia ser de outra maneira. Por isso, quando lhe vieram dizer que a sua mãe e seus irmãos estavam esperando para vê-lo, a sua resposta foi a seguinte: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no versículo 21. Ele havia descido à terra para o desempenho de uma missão transcendental, qual seja a de implantar uma nova revelação. Portanto, não poderia ficar cingido aos limites acanhados só da família. Ele abrangia todo mundo, pois todos eram seus irmãos, porque todos nós somos filhos de um mesmo Pai. Obviamente, considerando-se que ele aspirava a formar uma só imensa família, como um rebanho sob a égide de um só pastor, jamais poderia ficar confinado ao âmbito de alguns familiares, quando a sua missão tinha um cunho universal, abrangendo todos os seus irmãos, todas as famílias que habitam o mundo. A despeito dessa interpretação, pode-se afirmar que no mundo existem mortos e mortos. Os primeiros são os que se dedicam às coisas da alma, que tratam de aprimorar seus espíritos, que ao desencarnarem, evoluem, voltam para os espíritos seus mais elevados e a sua família espiritual. Os segundos são os que se divorciam das coisas morais e espirituais e que se submetem à alma a serviço do corpo, dando prioridade à satisfação dos sentidos e às coisas transitórias do mundo. Mortos são os viciosos, que se comprazem no uso de entorpecentes, embotando seus sentidos e vivendo uma trajetória sem poder vislumbrar as coisas mais nobres da alma. Mortos são as criaturas que vivem mergulhadas na avareza, no demasiado apego aos bens terrenos, servindo apenas ao Deus das riquezas materiais e esquecidas dos nobres objetivos de uma vida de desapego. Desapego das coisas, desapego das pessoas, desapegos que sublimam a alma. Mortos são os rancorosos, os vingativos, os perdulários, os invejosos, os ciumentos e os arbitrários. Mortos são aqueles que cogitam tão somente das coisas de César, esquecendo as coisas de Deus. Mortos são os intolerantes, os fanáticos, os falsos mentores dos povos, os que colocam a luz debaixo do alqueire, não permitindo que a luz dos seus conhecimentos ilumine os demais homens e os conduza à libertação espiritual pelo conhecimento da verdade. Mortos são aqueles que, idênticos a Pilatos, colocam os seus interesses e posições terrenas acima dos mais comezinhos preceitos de justiça. Mortos são aqueles que se tornam incapazes de ver a luz, preferindo viver nas trevas da ignorância. Um outro homem, convocado pelo mestre, respondeu-lhe: Senhor, permita que vá antes dizer adeus aos de minha casa. E a este Jesus disse: aquele que, tendo posto a mão no arado, olhar para trás não é apto para o reino de Deus. É patente aos olhos do indivíduo que essas palavras de Jesus não objetivaram prescrever aos homens que, como condição indispensável para enveredarem pelo caminho por ele balizado e anunciarem as premissas do reino de Deus, isto é, para desvendarem aos seus olhos os caminhos e os meios que conduzem ao mundo maior. Renunciassem às exigências e necessidades da existência humana,
que rompessem as ligações da família, que a repudiasse ou deixasse de cumprir as suas obrigações que ela lhes impuseram, inclusive aquelas de sepultar os restos mortais de um ente querido ou de despedir-se de seus familiares quando tivessem que realizar uma viagem. O que acontece é que o homem, a procurar desvendar o sentido exato contido no espírito de um ensinamento, esbarra sempre com os inconvenientes da letra que mata. Não houve por parte do mestre qualquer secura de coração, desprestigiando a manutenção dos laços tão brandos da família e da fraternidade. O que ele ensinou por essas palavras é que quem toma do arado para rasgar o solo, para que nele seja lançada a semente generosa que produz frutos. Não pare no meio da jornada, devendo sempre caminhar para a frente, pois aquele que fica à margem do caminho no decurso de qualquer realização não é digno de trabalhar na sua seara. E esse importante ensinamento nos remonta lá atrás, no tempo das tribos, em que a nossa companheira olhou para trás e virou uma estátua de sal. Que possamos fortalecer a nossa fé, a nossa vontade, o nosso querer. E, principalmente, seguir as palavras de Kardec. Amai-vos e instruí-vos. Beijos em seus corações. Até o próximo vídeo.